para se sentir bem. Testes e exames laboratoriais comprovam que quando fazemos o bem para uma outra pessoa, o nosso corpo sofre uma descarga de ocitocina. Uma descarga de ocitocina é liberado em nosso organismo, gerando uma sensação de bem-estar, de alegria e de satisfação. Não apenas a pessoa que recebe a dádiva ou um favor, mas também aquele que o faz. E quando faz sem nenhum interesse, essa descarga é ainda maior, sem receber nada em troca. Ele é contemplado com uma boa dose de ocitocina. Mas o que é ocitocina? Ocitocina é um hormônio, um neurotransmissor produzido no hipotálamo, liberado pela glândula pituitária do nosso cérebro e também conhecido como hormônio do amor ou dos vínculos sociais. Doses elevadas desse hormônio, por exemplo, são liberadas durante o parto, fortalecendo o vínculo entre a mãe e o bebê. Também durante a amamentação, liberando leite para que o bebê possa se alimentar. E durante os vínculos sociais de afeto, de bondade, de amor, de amizade. Esse experimento, meus irmãos, comprova que o nosso corpo, o ser humano em si, foi programado para servir, para fazer o bem, para se preocupar uns com os outros. Certamente vocês já ouviram a frase: gentileza gera gentileza. Os atos de bondade que você faz a uma pessoa se tornam contagiantes. O bem praticado faz com que aquele que recebeu o bem faça igualmente o mesmo ao seu próximo e assim sucessivamente. Entretanto, apesar de entender essa verdade de que servir, de que ajudar, de que se compadecer, de que fazer o bem nos traz uma sensação de bem-estar, quando nós olhamos para o mundo lá fora, não é bem isso que nós enxergamos. Pelo contrário, as pessoas estão cada vez mais egoístas, mais avarentas, visando apenas os seus próprios benefícios e interesses, sem se preocupar com o seu próximo, com o seu semelhante, com as necessidades do seu irmão que caminha ao seu lado. E não precisamos ir muito longe para descobrir essa verdade. Voltando para casa aqui da igreja, nós íamos entrar ali em frente ao Açaí, à esquerda, e os carros passavam um atrás do outro, e o Pedro falou: como essas pessoas são egoístas, ninguém dá passagem no trânsito. E de fato, é assim. As pessoas são muito egoístas, ninguém dá passagem para o outro. Você olha para o comportamento no trânsito, parece que as pessoas estão sempre apressadas, ninguém respeita a faixa de pedestre, ninguém olha para o próximo e a necessidade do outro. O mundo parece estar num ritmo frenético, acelerado, e as pessoas se tornam cada vez mais egocêntricas, irritadas, preocupadas com si mesmo e não deixam de olhar para a necessidade do próximo, não tem olhos para ver a necessidade do próximo. Basta olhar os índices e perceber que o número de acidentes, o número de mortes e de brigas no trânsito tem aumentado a cada dia, comprovando a verdade das Escrituras, conforme as palavras de Jesus, que ele diz que o amor se esfriará de quase todos. Ou ainda a verdade que Paulo escreveu quando orientou o jovem pastor Timóteo em sua segunda epístola, dizendo a respeito dos últimos dias e como os homens se comportariam nesses últimos dias. Ele diz: os últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Sabem por quê? Pois os homens serão egoístas, serão avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe entretanto o poder. Foge também destes. Ele orienta o jovem pastor Timóteo. A dor, a necessidade do próximo já não nos comovem mais. As pessoas se sentem mais comovidas por um cachorro abandonado da rua do que por um ser humano criado à imagem e semelhança do Criador, vivendo em extrema miséria. Mas não é assim que deve acontecer no corpo
de Cristo. A igreja não foi chamada para fechar-se dentro de si mesma e concentrar-se cada qual nos seus próprios interesses. Pelo contrário, nós somos chamados de igreja para servir, para colocar à disposição dos nossos irmãos os nossos dons, os nossos talentos, os nossos recursos materiais, para que a igreja possa crescer e o nome de Deus seja glorificado através da sua vida. Foi para isso que Deus te criou. E nós chegamos, meus irmãos, na última parte dessa epístola do apóstolo Paulo, uma epístola que está recheada de ocitocina, que Paulo o tempo todo está mostrando a conexão que ele tem com essa igreja tão amada. Nessa carta, meus irmãos, nós vemos uma expressão de gratidão, de afeto, de carinho que Paulo tinha por esta igreja. Igreja essa que foi a primeira a ser fundada na Europa, quando Paulo e os seus colaboradores partem rumo à Macedônia, depois de uma visão de um varão macedônico, com o objetivo de pregar a Cristo. E a primeira cidade que eles encontram é a cidade de Filipos, uma cidade importante, uma cidade refúgio para muitos soldados da reserva do exército romano. E aqueles habitantes, os habitantes daquela cidade gozavam de alguns privilégios, entre eles o da cidadania romana, que dava a eles muitos direitos, muitos privilégios. O ser cidadão romano era alguém que tinha honra diante do império e dos demais habitantes. Mas era uma cidade idólatra, era uma cidade corrompida pelos seus pecados, mas que recebeu com alegria o evangelho de Deus da parte do apóstolo Paulo, começando ali na casa de Lídia, e depois o carcereiro e muitos outros então renderam-se a Cristo. Você pode acompanhar essa história no capítulo 16 do livro de Atos, e ali se formou uma igreja sólida. 10 anos depois, Paulo vai escrever essa carta. A igreja foi fundada entre 50 e 52 depois de Cristo. Cerca de 10 anos depois, 61 ou 62, Paulo escreve essa carta a esta igreja. Ele recebe alguns donativos das mãos de Epafrodito, seu conservo fiel da palavra de Deus, ali da igreja de Filipos. Então ele escreve essa carta como orientação, como agradecimento. E alguns temas importantes são tratados nessa pequena, curta epístola, mas tão rica em conteúdos. Nós vimos, meus irmãos, que Paulo começa orando por aqueles irmãos. Ele ora por aquela igreja, pela firmeza da fé do evangelho que aqueles irmãos têm demonstrado, e ele exorta inúmeras vezes, chamando aquela igreja à unidade, para que eles cresçam e se fortaleçam como um só corpo em Cristo Jesus, que vivam o mesmo propósito, que tenham o mesmo propósito no servir a Deus e crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. No capítulo 2, nós temos um grande hino que aponta tanto para o estado de humilhação quanto de exaltação a respeito de Cristo, nosso Senhor e Salvador. Paulo, meus irmãos, ele vai olhar para tudo aquilo que ele conquistou enquanto um escriba, um homem, um doutor da lei, ensinado ali aos pés de Gamaliel, e ele vai dizer: olha, eu considero tudo como nada, eu considero tudo como refúgio por causa da sublimidade de Cristo Jesus. Cristo para Paulo se torna o centro de todas as coisas, e tudo que ele viveu no passado ele considera como nada, porque agora o alvo dele é Cristo, o objetivo dele é o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E meus irmãos, Paulo, ele destaca um tema importante nessa carta que aparece cerca de 16 vezes, que é o tema da alegria. A alegria está em cada capítulo dessa curta epístola do apóstolo Paulo. E nós precisamos lembrar que quando Paulo escreveu essa carta, a carta da alegria, a carta aos Filipenses, ele estava preso. Ele estava preso em Roma, provavelmente em Roma, porque ele faz menção à guarda pretoriana, ele faz menção aqui na última parte desta carta aos da casa de César, aqueles que eram da casa de César. E nós vemos também Paulo mostrando que é necessário alegrar em toda e qualquer situação, porque a nossa alegria vem do Senhor. Alegrai-vos do Senhor. Outra vez vos digo, alegrai-vos. O tempo todo ele está chamando a igreja à alegria, a alegrar-se com ele. Ele mesmo expressa a sua alegria enquanto ministro de Cristo. Mas ele também exorta a igreja no capítulo 3 em relação aos falsos mestres,
aos inimigos da cruz de Cristo, como ele coloca ali. E ele vem ensinando na sua carta como nós podemos e devemos vencer a ansiedade que vez ou outra nos acomete, através das súplicas, das orações, com ações de graças diante do Senhor. Ele vai nos ensinar então a viver sem essa ansiedade, o lançar diante do Senhor os nossos anseios. Ele também nos dá uma lição de contentamento. O apóstolo que aprendeu a viver contente em toda e qualquer situação, tanto em abundância quanto em escassez. Ele vai nos ensinar a respeito do contentamento e como viver contente, porque a nossa suficiência está em Cristo. E diante disso ele afirma uma frase célere dessa carta: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece, mostrando que a suficiência dele está na pessoa de Cristo Jesus. E essa carta, meus irmãos, termina mostrando que nós devemos viver uma vida que agrade a Deus, se preocupando uns com os outros. E a verdade que nós destacamos nessa última parte da carta de Paulo aos Filipenses é que devemos nos associar, suprir as carências daqueles que têm a missão de pregar o Evangelho de Cristo, entendendo que Deus igualmente há de suprir cada uma das nossas necessidades segundo a riqueza da sua graça. Esse é o ensino. Se associe com os missionários, se associe com aqueles que pregam a palavra, que se afadigam na palavra, porque certamente ao se associar com esses irmãos, Deus suprirá cada uma das nossas necessidades segundo a riqueza da sua graça. A primeira verdade que eu quero destacar aqui, meus irmãos, nesse texto, é que a igreja deve suprir as necessidades dos missionários. De que forma? Associando-se com eles. Olhem só mais uma vez o versículo 14. Todavia fizeste bem, associando-vos na minha tribulação. A palavra grega associando aqui, meus irmãos, é a palavra sikoinonen, que vem de koinonia. Significa associar-se com Paulo como indivíduo, mas não apenas isso, associar-se com Paulo na sua obra apostólica, na sua obra missionária. A igreja era parceira do apóstolo Paulo, mas não apenas parceira, ela também sustentava a obra e o ministério do apóstolo Paulo. A igreja se importava com o obreiro, mas também com a obra que ele executava de pregar o evangelho. Então nós vemos que esse associar-se aí, meus irmãos, ele é muito mais profundo do que simplesmente enviar donativos financeiros para os missionários. O associar-se aqui é se envolver na tribulação do apóstolo Paulo. É conhecer as dificuldades e os anseios de Paulo no campo missionário. E a igreja é isso. Nós precisamos entender que Deus, na sua infinita bondade, misericórdia e sabedoria, Ele envia alguns para a frente de batalha, mas Ele tem todo um exército dando suporte. Ele tem uma igreja que está em oração, que está sustentando, que está se associando com os missionários. E é assim que ele executa a obra. Alguns soldados vão para a frente de batalha, mas a igreja fica ali, firme, segurando as pontas, sustentando não apenas financeiramente, mas em oração, perguntando ao missionário como ele está, como que está a sua vida. Os missionários passam muitas dificuldades no campo, e não é apenas dificuldades financeiras, mas também emocionais, carências emocionais, suporte de alguém que precisa ouvir: nós estamos orando por você. E de fato orem. A nossa equipe de missões pegou todos os missionários da APMT, formou um marca-página e deu a cada um de vocês. E eu pergunto: quantas vezes nós oramos por esses missionários durante a semana? Quantas vezes nós nos associamos de fato com ele? Você sabe dizer o nome dos missionários que estão aí na sua Bíblia, no marca-página que você recebeu? Você de fato se associou com esse missionário através da oração? Se não, faça isso. Nós somos chamados como igreja justamente para nos associarmos na tribulação.
Às vezes os missionários passam tribulações que nós sequer conhecemos, mas quando você coloca diante de Deus em suas orações suplicando, Deus vai suprir cada carência, cada tribulação que aquele missionário tem passado. E Paulo diz: olha, igreja de Filipos, vocês fizeram muito bem, associando-se comigo na minha tribulação. E sabeis também, ó Filipenses, versículo 15, que no início do Evangelho, quando parti para da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Paulo havia fundado muitas igrejas, mas poucas se associaram com ele. Poucas enxergaram a necessidade desse servo de Deus na obra missionária, a não ser a igreja de Filipos. Quando ele partiu da Macedônia, ele recebeu donativos dessa igreja, porque essa igreja de fato se preocupava com o apóstolo Paulo. Não era uma igreja rica em recursos financeiros ou materiais, mas era uma igreja fiel ao propósito que Deus lhe deu de ser igreja, de sustentar a obra missionária, de sustentar a evangelização. E Paulo agradece e lembra: ó Filipenses, vocês foram os únicos, a única igreja que se associou comigo no tocante a dar e receber. Vocês foram o único, porque, versículo 16, até para Tessalônica mandastes, não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. O associar-se, percebam aqui, meus irmãos, não é simplesmente ajudar uma única vez o missionário e esquecer. Não, são ofertas contínuas, porque as necessidades e as demandas deles são diárias. Assim como nós temos as nossas demandas diárias, as nossas necessidades diárias, eles também o têm. Portanto, não é orar uma única vez, um único dia e esquecer, não. Sejam firmes e constantes, associando-se com esses homens e mulheres do Senhor que estão no campo missionário, na linha de frente, pregando o Evangelho, testemunhando de Cristo. Nós temos uma dificuldade enorme de fazer a obra do Senhor. Basta marcar um evangelismo, veja a dificuldade que é conseguir homens para evangelizar o bairro, porque nós temos muitas tarefas, muitos compromissos, e de fato é assim, porque a obra do Senhor ela é enorme. Os campos estão brancos, mas poucos são os trabalhadores. Agora, se você não pode ir para a frente de batalha, para a evangelização, para sair nas ruas proclamando o Evangelho de Cristo, ore por aqueles irmãos que estão na frente, por aqueles irmãos que se comprometem em compartilhar, que dedicam o tempo da sua folga, do seu dia para falar do amor de Cristo. Pelo menos orem pela obra da evangelização aqui na nossa igreja. Estou falando da nossa igreja local, Orem para que a mensagem do Evangelho possa ser pregada e aquelas pessoas serem tocadas pelo poder de Deus que transforma, que liberta, que cura, que salva e restaura. Isso é a obra da evangelização, esse é o papel da igreja. A igreja, meus irmãos, de Filipos se associou com Paulo em suas necessidades. Era uma igreja sensível às necessidades do apóstolo. Olha só, até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Veja, era uma igreja que se importava com as necessidades do apóstolo Paulo. E percebam, naquela época não havia, meus irmãos, mensagens de WhatsApp como nós temos hoje. Hoje a facilidade de comunicação ela é muito maior. Você tem um missionário, esse missionário provavelmente tem um telefone, e esse telefone provavelmente tem um número do WhatsApp associado a ele, e você pode mandar uma mensagem para esse missionário e dizer: eu estou orando por você. Quais são as dificuldades ou quais são os pedidos de oração que você tem? Eu quero unir-me a você nessa oração, lutando por você em oração, para que Deus abra portas para que o Evangelho possa ser pregado através da sua vida. Essa igreja sabia as necessidades de Paulo, eu não sei como, através de cartas que demoravam talvez semanas, meses para chegar ao seu destinatário, mas eles se associavam, eles conheciam a necessidade do apóstolo Paulo e supriam tais necessidades, o bastante para as minhas necessidades. A igreja de Filipos, meus irmãos, não era uma igreja rica, bastada em recursos financeiros, mas era uma igreja fiel. Era uma igreja parceira do apóstolo Paulo e permaneceu assim até o final. Era uma igreja constante no seu compromisso com Deus e com o apóstolo Paulo. E é isso que Deus requer de nós. É isso que Deus requer da igreja do Jardim Marilene, que seja fiel no sustento da obra missionária.
no sustento daqueles que estão na linha de frente, a qual nós nos associamos com Ele. Em 1 João, na primeira epístola de João, nós temos uma verdade que de fato toca os nossos corações. Ele diz o seguinte: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possuir recursos deste mundo e vir seu irmão padecer necessidade e fechar-lhe o coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de língua, mas de fato e de verdade. O amor cristão, ele se mostra e se evidencia de forma prática quando atendemos à necessidade dos nossos irmãos. Isso é ser igreja. Portanto, associem-se com a obra missionária, associem-se com o seu próximo, sustentem, e não apenas financeiramente, mas em oração, na tribulação desses irmãos que estão no campo e na obra missionária. A segunda verdade, meus irmãos, que eu destaco aqui nesse texto, é que ao suprir as necessidades do nosso próximo, Deus supre as nossas necessidades, segundo a riqueza da sua glória. Olhem para o versículo 17. Não que eu procure donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Percebam que ao receber as ofertas da parte dos irmãos, não era isso a preocupação central do apóstolo Paulo. Ele não tem uma visão egoísta apenas para suprir as suas necessidades, não. Pelo contrário, ele se alegra com o donativo que ele recebe, porque isso traz benefícios para a igreja que doa. Reparem, quando nós falamos da liberação de ocitocina, esse hormônio da satisfação, que inclusive diminui o hormônio do cortisol, que é o hormônio do estresse, que acaba com o nosso sono, que leva à ansiedade. Quando nós falamos sobre ele, nós falamos que aquele que faz o bem, aquele que doa, sem interesse, ele é o maior beneficiado. E Paulo, ele reconhece isso e diz: olha, maior bênção vocês encontram em compadecer das minhas necessidades. E o meu interesse não é que eu receba esses donativos da mão de Epafrodito, pelo contrário, é que o vosso fruto aumente mais e mais. Ou seja, ele está pensando nas bênçãos de Deus sobre aquela igreja ao se associar com ele na obra missionária. Ele diz: olha, Deus vai abençoar muito a igreja de vocês. E meus irmãos, se quisermos ter uma igreja abençoada, precisa ser uma igreja que se envolve com a obra missionária. Ah, mas nós não temos recurso, o nosso rendimento é baixo mensal e às vezes nos preocupamos com isso, conselho, se preocupamos com isso. Olha, nós não conseguimos pagar a conta, a igreja está em construção. E como separar um valor, uma quantia para a obra missionária? Nós vamos administrar o recurso de Deus. Meus irmãos, cumpra o papel, obedeça, e o Deus do ouro e da prata há de suprir cada uma das nossas necessidades. Será que essa construção não é exemplo disso? Nós estimulamos ali um teto e já estamos chegando mais de 50% da obra, e o nosso caixa está o mesmo, porque é Deus quem supre as nossas necessidades. É Ele quem supre cada uma das necessidades da nossa igreja. Portanto, cumpra o seu papel, se associe. Não era uma igreja rica, mas era uma igreja que enriquecia outros. É uma igreja que sustentava a obra missionária. Porque o interesse de Paulo é que se aumente o fruto, o vosso crédito, ou seja, as bênçãos de Deus sobre aquela igreja. No versículo 18 ele diz: eu recebi tudo e tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. Meus irmãos, o que é interessante aqui nesse versículo 18, duas coisas. Primeiro, Paulo está suprido. Ele está realmente satisfeito com aqueles donativos que foram passados da mão de Epafrodito por parte da igreja para ele. As suas necessidades foram satisfeitas e supridas. Ele tem a abundância. É isso que ele diz: olha, irmãos, eu recebi tudo. E eu tenho mais do que eu preciso, eu tenho abundância. Eu estou suprido desde que Epafrodito passou as mãos aquilo que a igreja trouxe como oferta para mim. Mas o que é mais interessante ainda é o modo como Paulo enxerga essa oferta.
Essa oferta, meus irmãos, que ele recebeu da parte da igreja, é como uma forma de culto ao próprio Deus. Ele diz, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E aí nós voltamos para o Antigo Testamento e vemos nos ritos sacrificiais, nas cerimônias litúrgicas de Israel, nos atos de sacrifício, como Deus recebia, por exemplo, as ofertas de manjares, os sacrifícios quando eram queimados, e Deus aspirava o aroma suave daquele sacrifício e aceitava aquele sacrifício, e a sua ira era aplacada. Ele recebia aquele sacrifício como louvor e gratificação da parte do povo. Em outras palavras, quando nós ofertamos a Deus, quando nós dizimamos, quando nós devolvemos aquilo que é do Senhor, nós devemos fazê-lo não simplesmente como uma obrigação e o dever do crente, mas como uma forma de culto a Deus, como oferta ao Senhor, um aroma suave, agradável, aceitável e aprazível, ou seja, que traz prazer ao coração de Deus. Portanto, meus irmãos, ofertar, dizimar, é um ato de culto a Deus, é um ato de entregar não apenas dinheiro, mas o nosso culto ao Senhor, é reconhecer, Senhor, tudo o que eu tenho é teu, está aqui, consagrado e devolvido a ti, para que o Senhor e a tua igreja seja suprida e o teu nome glorificado. Receba como aroma suave, como sacrifício agradável e aprazível ao Senhor. Toda vez, irmãos, ensine as nossas crianças a fazer isso. Quando elas trouxerem aqui os donativos, as ofertas que nós dedicamos ou para a obra de construção ou para os missionários que nós oramos por mês, ensine-os a fazê-los como uma forma de culto. Viu, crianças? Quando vocês trazem um envelope aqui com dinheiro, vocês estão ofertando um culto a Deus, estão glorificando a Deus, e Deus recebe da mão de vocês isso como um aroma suave, como um sacrifício aceitável e aprazível, que agrada o coração de Deus. Agora, uma verdade que se aplica aqui ao ofertante. Sabemos que aquele que recebe a oferta, ele é suprido com os donativos que recebe. Mas quanto ao ofertante, nós temos uma promessa aqui no versículo 19. E o meu Deus, segundo a riqueza em glória, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma de vossas necessidades. Essa é a promessa, meus irmãos, para todo aquele que de fato se envolve com a obra do Senhor. Se envolver com a obra do Senhor é um ato de fé. Às vezes nós estamos muito endividados porque administramos mal os nossos recursos, e geralmente a primeira coisa que nós deixamos de fazer é de dizimar. Olha, eu estou atolado de dívida, esse mês não vai sobrar para o dízimo e nem para as ofertas. Mas quem disse que Deus quer sobra? Deus quer primícia, como a Fátima suspirou ali. Deus, Ele quer as primícias de toda a nossa renda. Enquanto você esperar sobrar para dar a Deus, nunca haverá fartura na sua casa. Isso é um ato de fé. Tire das primícias e entregue a Deus, e oferte a Deus, e peça sabedoria a Deus para administrar os seus recursos financeiros, porque a sabedoria da administração vem da parte dele. Resolva primeiro a sua vida com o Senhor, em todo sentido, sobretudo financeiro, e tenha isso como um ato de culto a Deus, e verás se Deus não vai abrir as janelas do céu e derramar sobre vós bênçãos sem medidas, conforme Malaquias. Meus irmãos, isso é algo que nós fazemos pela fé. Ofertar a Deus com a certeza de que Deus, segundo a riqueza da sua glória, há de suprir cada uma das nossas necessidades. Mas nós andamos ansiosos em todo o tempo, com o que comer, o que vestir, com o que nos preocupar, com o que beber. Essa é a nossa preocupação diária, quando o que nós precisamos aprender é o princípio de buscar primeiro o reino de Deus, e a promessa: todas as coisas. É isso. Priorize o reino de Deus e creia que Deus vai suprir, segundo a riqueza da sua glória, cada uma das suas necessidades. Enquanto não aprendermos esse princípio, nós vamos continuar capengando na nossa vida financeira. Capengando na nossa vida financeira. Aprenda essa verdade.
que Deus há de suprir, segundo a riqueza da sua glória, cada uma das nossas necessidades, quando nos associamos com a obra missionária, quando ofertamos e dizimamos a Ele como oferta suave, aceitável e aprazível a Deus. E ele termina essa parte com uma doxologia, uma forma de engrandecimento e exaltação ao nome do Senhor. E ele diz no versículo 20: ora, a nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Então ele mostra que Deus vai suprir cada uma das nossas necessidades, e depois ele termina glorificando a Deus o Pai, seja a glória pelos séculos dos séculos. Essa doxologia, meus irmãos, aponta que a carta está caminhando para o seu fim. Hernandes Dias Lopes, ao comentar sobre essa carta, ele diz que a igreja de Filipos não ofertava com pesar e nem por constrangimento. Ela fazia da oferta ao apóstolo um culto a Deus. Ela enviava o sustento de Paulo com alegria, tal como se estivesse oferecendo a Deus um sacrifício aceitável e aprazível. A contribuição missionária era um ritual de consagração, um tributo de louvor a Deus feito com efusiva alegria e uma liturgia que subia ao céu como aroma suave e agradável a Deus. Meus irmãos, lá em Atos capítulo 20, versículo 35, nós lemos a seguinte verdade: tenho-vos mostrado em tudo, que trabalhando assim é mister socorrer os necessitados e recordar as palavras do próprio Senhor Jesus: mais bem-aventurado é dar do que receber. Mais feliz, verdadeira felicidade é aquele que doa do que aquele que recebe. Se você está na condição de doador, é porque Deus tem suprido, a ponto de sobrar para que você possa se compadecer da necessidade do próximo. Então você é mais bem-aventurado, é mais abençoado, é mais feliz, mais bem-aventurado é dar do que receber. Em Gálatas capítulo 6, nós somos exortados por Paulo o seguinte: e não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não desfalecermos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Você tem procurado conhecer as necessidades dos seus irmãos, da família da fé, e não apenas necessidades financeiras, mas dificuldades em oração, associando-se com os irmãos que estão do seu lado na sua igreja? Tem buscado conhecê-los profundamente, entendendo quais dificuldades eles têm passado, ligado para os enfermos da nossa igreja que estão impedidos de vir ao culto, que anseiam vir ao culto, mas não podem por conta de enfermidades, de problemas. Se associe com eles, ligue, ore com eles. Se preocupem com os santos. Faça da sua vida uma vida de serviço e entrega ao Senhor. Supra as necessidades dos santos com a certeza da promessa que Deus suprirá segundo a riqueza da sua glória cada uma das nossas necessidades. Em terceiro lugar, meus irmãos, na saudação final do apóstolo Paulo nessa carta, nós aprendemos a saudar uns aos outros em amor, para que a graça de Cristo seja abundante. Olhem só os versículos 21 a 23. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Olha que interessante, ele vai saudar cada um dos santos em Cristo Jesus. E os irmãos que estavam com ele também leva o nome desses irmãos e diz: olha, os que se acham comigo, os irmãos que se acham comigo, também vos saúdam. Inclusive os santos de quem? Da casa de... Olha que interessante. Paulo estava preso, provavelmente em Roma. Sabe o que aconteceu lá? Ele pregou o evangelho, preso em Roma. E muitos da casa de César, que serviam a César, não que eram ali moradores do palácio, mas que estavam a serviço do Império Romano, foram convertidos ao evangelho. E aqui, meus irmãos, eu destaco a história do diácono, o irmão Zé Maria.
O irmão de 72 anos que deu uma lição de vida ao pastor. Esse diácono ele foi diagnosticado com leucemia. E ele chega ao pastor e diz: olha, pastor, eu fiz alguns exames e o médico falou que eu estou com leucemia. E o pastor perguntou ao irmão Zé Maria, o diácono Zé Maria: o senhor sabe a gravidade dessa doença, meu irmão? Ele: não, pastor, mas olha, Deus está no controle. Deus está no controle. O médico disse que eu vou fazer várias vezes um negócio aí, uma tal de quimioterapia. Eu vou ter que ir lá toda semana. E o pastor o tempo todo tentava alertar, o irmão Zé Maria a respeito da gravidade dessa doença e da dificuldade do tratamento. E quando ele ia falar: olha, meu irmão, isso é muito difícil, ele interrompia: pastor, Deus está no controle. Deus está no controle. Esse irmão ficou internado inúmeras vezes para fazer esse processo de quimioterapia no hospital da Santa Casa de Misericórdia, em Belo Horizonte. Certa vez ele ficou internado durante 21 dias e o pastor então foi visitá-lo. Quando chega, ele estava muito abatido, muito fraquinho, sentado na maca, com a Bíblia aberta no seu colo. E quando ele viu o pastor, esse irmão Zé Maria, ele se alegrou e ele disse: olha, pastor, eu não disse que Deus estava no controle? Vejam só, aquele irmão ali aceitou Jesus, aquele outro vai aceitar logo. E as enfermeiras me deram 10 minutos aqui para eu pregar o evangelho. Os médicos, eles vieram, eles estão ouvindo, e eu estou pregando o evangelho. Pastor, eu não falei que Deus estava no controle? Eu nunca imaginei que eu viria, para tratar aqui o meu problema da leucemia e encontrar um campo missionário tão fértil, um campo missionário. Dentro desse hospital, no andar aqui do câncer, Deus tem feito maravilhas, pastor. E olha, pastor, eu vou dizer uma coisa aqui, tá vendo? A maioria desses homens aí, poucos vão voltar para casa, a maioria deles vão morrer. Ele via as dificuldades dos outros, mas não conseguia enxergar a sua própria dificuldade, porque são doenças terríveis. Aquele ali, coitado, olha para aquele lá, está muito mal, a maioria deles vai morrer. Então, eles estão tendo a última oportunidade de ouvir o evangelho, pastor. E olha, eu estou muito alegre porque Deus tem me usado. Aí quando ele: quanto a você, pastor, olha, peça a Deus que me dê sabedoria para pregar aqui. Peça para que Deus me use aqui nesse hospital, durante as sessões de quimioterapia, para que eu possa fazer a obra do Senhor, porque Deus me trouxe, pastor, para esse campo missionário, para fazer a sua obra. Eu não falei que Deus estava no controle. O pastor falava: então vamos orar mesmo. Ore, pastor, ore para que Deus me use nesse campo missionário e para que Deus use essa enfermidade para fazer a sua obra, pastor. Lembre, pastor, Deus está no controle. Ele sempre ensinava o pastor que Deus estava no controle. E ele foi ficando fraquinho, cada sessão, ele foi ficando fraquinho, mas sempre quando ele estava em casa, ele não perdia a oportunidade de vir ao culto. Mesmo fraquinho, ele vinha ali, das sessões de quimioterapia, mas continuava frequentando a igreja. Ele dizia: pastor, ore, porque Deus tem muita colheita aqui nesse hospital, tem muitos filhos de Deus aqui em tratamento, que precisam ouvir o evangelho para que Deus me use. Mas ele foi ficando tão fraquinho, que certa vez a irmã Regina, esposa desse pastor, esposa desse diácono, disse: olha, pastor, pode preparar o culto fúnebre, porque a coisa não está boa não, e o marido provavelmente não vai passar dessa semana. Meus irmãos, aquele homem foi usado de forma tremenda para converter muitas vidas ao Senhor. Não é uma doença, um tratamento contra o câncer que vão impedir de fazer a obra do Senhor. Não é o fato de Paulo estar preso em Roma que vai impedir de fazer a obra do Senhor. Deus faz a obra mesmo em meio às adversidades da nossa vida, como fez com Zé Maria, como fez usando Paulo na prisão para converter muitos da casa de César. E esse diácono, mesmo fraquinho, disse: Deus pode me botar onde for, Deus pode tirar a minha vida, mas eu vou viver para Ele até o último instante. Eu vou viver para a glória dEle até o último instante. Eu vou pregar Cristo até o último instante. O pastor mudou-se de igreja. 7 anos depois, ele soube que o irmão Zé Maria não morreu. Ele venceu, ele foi um sobrevivente da quimioterapia, ele venceu a luta contra o câncer, mas tem um porém. A esposa dele, que pediu para fazer o ofício fúnebre, morreu primeiro do que ele. E o pastor, contando esse testemunho, ele faz uma orientação aqui: mulheres, nunca peçam
para o pastor fazer o ofício fúnebre do seu marido enquanto ele ainda estiver vivo, porque você pode ir primeiro. O que nós vemos, meus irmãos, é que a graça de Deus é abundante. Ele usa mesmo as adversidades para que a palavra dele seja testemunhada, para que o nome dele seja glorificado. José Maria viveu isso, essa experiência grandiosa de, no meio da sua enfermidade, compartilhar a palavra de Deus. Paulo, mesmo preso, foi instrumento de Deus para converter muitos da casa de César. E aqui ele traz a saudação dos da casa de César, os mais improváveis, aquele que os judeus tinham como inimigos e opressores, para dizer: olha, eles se converteram a Cristo e agora são os nossos irmãos. E eles também saúdam vocês, saúdam a igreja de Filipos. Os irmãos que se acham comigo, todos os santos os saúdam. E ele termina: que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Ele termina abençoando aquela igreja, derramando sobre eles a graça de Jesus Cristo. William Hendricks, ao comentar esse último trecho da carta de Paulo, ele diz: ainda mais importante é o fato de que o cristianismo penetra até mesmo nos círculos desses servidores palacianos da casa de César. Sua posição no ambiente pagão, onde muitos adoravam o imperador como se fosse Deus, não os impedia de permanecer fiéis ao seu único Senhor e Salvador, de anunciar as boas novas a outros e reanimar a igreja de Filipos com as suas saudações. A eternidade revelará quão grandes bênçãos devem ter emanado das vidas daqueles que se dedicaram a Cristo no seio de ambientes tão mundanos. Hudson Taylor costumava dizer: quando a obra de Deus é realizada à maneira de Deus e para a glória de Deus, nunca faltará a provisão de Deus. Deus é quem sustenta a sua obra, só que Ele sustenta através de nós, por meio de nós, que somos o seu corpo, que somos a sua igreja na terra. Por isso, irmãos, nós aprendemos hoje que devemos nos associar para que Deus possa suprir as carências daqueles que têm a missão de pregar o Evangelho de Cristo, entendendo que Deus igualmente há de suprir cada uma das nossas necessidades. Em primeiro lugar, nós vimos que a igreja deve suprir as necessidades dos missionários, associando-se com eles, não apenas em termos financeiros, mas associando-se com ele em suas tribulações. Em segundo lugar, aprendemos que ao suprir as necessidades do nosso próximo, Deus supre as nossas necessidades segundo a riqueza da sua glória. E em terceiro lugar, aprendemos que devemos saudar uns aos outros em amor, para que a graça de Cristo seja abundante e que Deus usa os meios mais extraordinários para cumprir os seus propósitos eternos, como usou Paulo naquela prisão para evangelizar os da casa de César. Quem der a beber, ainda que seja um copo de água fria, a um desses pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Em Mateus 25, que foi lido em nossa liturgia, nós lemos: em verdade vos afirmo que sempre que o fizeste a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizeste. Portanto, igreja do Jardim Marilene, se envolvam uns com os outros, sobretudo com aqueles que se afadigam na palavra de pregar o Evangelho. Procurem conhecer qual é a necessidade dos missionários que a nossa igreja tem buscado e orado, que o grupo de missões tem trazido aqui todos os meses. Procurem saber qual é a necessidade dele, se associe verdadeiramente com ele. Não apenas veja, esse aviso no domingo à noite, mas de fato lembrem-se de orar por eles dia após dia, entregando a Deus as suas necessidades, suprindo as suas necessidades com recursos que Deus tem te dado, para que você experimente essa graça abundante. E lembrem-se, o mais favorecido seremos nós, o corpo de Cristo. Portanto, meus irmãos, que possamos ter essa consciência de fazer o bem, para que a graça de Cristo seja abundante sobre nós. Amém? Que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra em nossos corações.